um dos fatos mais controversos da Bíblia é a questão do Judas Iscariote. Porque muitas pessoas falam que o Judas Iscariote foi para o inferno. Mas vamos analisar uma coisa. Jesus só poderia ter morrido de uma forma, e essa forma é a crucificação. Porque os textos são bem claros, que ele, quando se faz maldição por nós, ele só se faz maldição porque maldito é aquele que fosse preso no madeiro. Então, se Judas foi o autor, o cara que consumou aquilo, que fez com que Jesus fosse encaminhado para ser sentenciado ao madeiro, né? Que na verdade foram as autoridades judaicas que clamaram por essa crucificação, então Judas está cumprindo um plano de Deus, que outros discípulos talvez não cumpririam. É lógico que poderiam de fato descobrir quem era Jesus, ter pego ele sem a autoria de Judas, mas que Judas acaba colaborando com aquilo, sim. E depois o Judas Iscariote, ele vai até as autoridades judaicas, e ele diz que pecou contra sangue inocente, E quando ele chega lá, daquelas autoridades se esperaria amor, se esperaria consideração e justiça, E não encontrou nada daquilo. Aonde deveria haver justiça é como você fosse na igreja em busca de alguma coisa boa para sua vida e encontrasse mais injustiça do que no mundo aqui fora, encontrasse menos consideração do que no mundo aqui fora. E isso, quando ele faz isso, ele atira as moedas com raiva, para dentro do templo e cumpre uma profecia lá atrás. Ou seja, ou o profeta está revelando o futuro, o futuro que não está sendo interrompido por Deus, porque quando o profeta fala isso lá atrás, que com aquelas moedas seria comprado o campo de sangue, que foi um lugar de sepultamento dos ímpios, ele está dizendo que aquilo vai ter que acontecer. Alguém vai ter que jogar aquelas moedas para dentro do templo, e com aquelas moedas amaldiçoadas por si, porque comprou a morte de alguém, comprou a denúncia de alguém, não podendo ter sido usado para outra coisa, alguém vai ter que cumprir aquilo. Aí Judas, antes de nascer, já está considerado o cara que vai cumprir aquela maldição ali, ou seja, toda a vida dele está estagnada naquilo, filho da perdição, e tipo assim, como se Deus não alterasse o propósito. Agora, se Deus condicionar o homem a isso para chegar no final de sua vida ou condenar alguém que está fazendo aquilo que foi determinado para a vida dele, aí Deus seria injusto. Então a gente percebe que quando Judas Iscariote faz isso, um cara que sempre andou com Jesus, que viu milagres, que participou de inúmeras coisas junto com os outros discípulos, mas sempre manteve aquela qualidade de ladrão, de estar sempre tirando as coisas. Não houve possivelmente uma conversão concreta, mas ele foi um dos 72 que expulsavam demônios no nome de Jesus. Ele recebeu também todas as autoridades que foram dadas aos discípulos na época que Jesus estava aqui. E ali o Judas vai e se arrepende amargamente. Ele se arrepende amargamente. E ele faz uma coisa que uma pessoa arrependida deve fazer: tentar reparar o erro. E as pessoas falam, não, que isso daí não é um arrependimento verdadeiro. Não. O cara viu o que ele fez, o que a vida dele deve ter passado na cabeça dele, todas as coisas boas que Jesus fez. Inclusive a cena da última ceia, trai o seu mestre com um beijo. Imagina, um amigo, um amigo falando isso para você, aquilo martelando no seu ouvido. Você trai o seu mestre com um beijo. Imagina você saindo como um forasteiro para atrair aquele que sempre pregou bem, aquele que você viu curar leprosos, aquele que você viu curar cegos, aquele que você viu desafiando autoridades, aquele que os discípulos olhavam e diziam assim, nós vimos a glória dele como a do unigênito do Pai. Olha o arrependimento que esse cara teve, porque deve ter passado um flash na mente dele. E isso lhe motiva aí as autoridades judaicas para tentar resolver o problema, ou seja, ele luta com as suas forças para tentar solucionar aquilo, mas a sua morte é iminente. Ele vai até as autoridades esperando conseguir
não deixar com que aquele intento do seu coração, que a gente não sabe, pelo que se percebe, o Judas não sabia de como seria grave aquilo. A gente não sabe o propósito de Judas na mente dele. Qual era o propósito? Mostrar Jesus para aquelas autoridades, para que ele fosse reconhecido como rei? Qual era o propósito? Crucificação não era. Não era, até porque as práticas de Jesus, ele como inocente, como uma pessoa santa, não lhe condenaria à crucificação. Jesus foi absorvido por Pilatos, por Herodes. Então Judas não é um cara burro, ele sabe muito bem que aquilo não ocasionaria a morte, a morte. Apesar de que a blasfêmia que os fariseus lhe acusavam, e essa acusação depois, pode ser considerado uma coisa agravante ali para uma condenação. Mas a gente não sabe o que está na mente do cara. Ele pegou aquele dinheiro, 30 moedas de prata, um valor alto, que parece ser um mês de trabalho, um ano de trabalho, não sei. E depois ele pega um ladrão para pegar uma coisa de valor e depois desfazer daquilo que ele ganhou. É uma atitude de arrependimento mesmo, porque é um arrependimento em obras. É como se o cara te desse uma volta, um exemplo, e em dinheiro, depois viesse te devolver o dinheiro, ou te devolver até com juros. É um ato de arrependimento. Se teu irmão pecar contra ti e vier ter contigo, perdoa. Ou seja, o irmão veio arrependido. E quando você está devendo dinheiro para alguém e você volta arrependido, você volta com a quantia para devolver. Você não volta só pedindo o perdão. Você volta com a quantia e, se bobear, até com a quantia maior, para que aquela pessoa de fato te perdoe e reconheça que realmente há um arrependimento de você. Não foi uma coisa só de boca e o prejuízo permanece. Então a gente tem uma lógica de perdão às vezes diferente. O cara faz e acontece, pede o perdão, não há arrependimento verdadeiro. Se der oportunidade, ele faz de novo. Ou pode ser que ele realmente não tenha o dinheiro, se arrepende e não faça de novo. Ou nem te peça perdão, mas não se torna aquela pessoa ruim. E no curso da vida ele até em alguma hora chega até a abençoar alguém da sua família, livrando um filho seu de uma briga. E aí percebe-se aquela consideração que aquela pessoa ela tem ainda consideração por você, mesmo lá atrás tendo pecado contra você. Então a vida ela tem inúmeros caminhos. Tem pessoas que mudam para pior e tem pessoas que mudam para melhor. E às vezes a gente não acompanha essas mudanças. E após isso, Judas não acha-se digno de viver, porque ele percebe que aquilo que ele fez não era digno de que Deus lhe perdoasse. E por isso ele tira a própria vida. E é narrado que aquilo aconteceria. Pedro negou Jesus, tentou executar os planos que ele tinha em mente após Jesus falar para ele que não deveria ser daquela forma. Ele saca da espada, causa um agravo no centurião, corta a orelha. Jesus teve que fazer um milagre ali diante de um ímpio, um milagre extraordinário, botou a orelha do cara de volta. E depois Pedro vai só ladeira abaixo. E depois Pedro também o nega, como diz o texto, até com blasfêmia. E ali Pedro depois se arrepende, tem aquele choro amargo. Mas Pedro não foi um homem que viveu roubando as ofertas. Ele não foi um homem que viveu clandestino no Evangelho. Ele, de fato, ele viveu todos aqueles momentos com Cristo, praticando o certo, tentando se consertar. Há uma diferença muito grande entre a vida de Judas e a de Pedro. A de Judas, João chega a acusar Judas de ladrão. Como ele carregava as ofertas, ele roubava. E João estava atento àquilo, observava aquela situação. Porque ali, você convivendo um com os outros, você consegue entender a personalidade de cada um e ver quando o cara é mau caráter. Você consegue perceber. Então, às vezes, achar que o cristão é muito ingênuo, porque os discípulos ficavam distraídos com Jesus e não se preocupavam com a questão da oferta, que o próprio Jesus deixou na mão de Judas. Então a preocupação deles era outras coisas. Mas quando vinha para comprar comida, mas tinha tanto que fulano de tal deu, tinha tanto que fulano de tal deu, como é que só tem isso?
Dava para se perceber, mas ninguém se atrevia a acusar o outro, né? Por conta da questão de não querer ter atrito, talvez. Mas João relata, ele era ladrão, ele roubava. Ele foi bem enfático em dizer, não teve papa na língua em dizer. E ali no final da vida, Judas, ele consegue achar aquilo que ele não achou durante a vida toda. A gente está achando que aquilo ali foi ruim para Judas, às vezes foi a salvação dele, porque ele não mudaria o seu comportamento se ele não encontrasse com Jesus. Possivelmente Jesus o salvou, porque ele no final ele se arrepende, ainda que ele passe por consequências, foram consequências da escolha dele mesmo, porque se ele escolhesse viver, com o tempo ele poderia refletir sobre aquilo e se arrepender, e até viver na igreja com os cristãos. Mas ele não se achou digno, né? Porque ele causou a morte do unigênito do Pai. Mas isso não significa que ele é o filho da perdição, porque ele se perde, porque ele é profetizado como filho da perdição, né? Não que ele vá para o inferno, porque houve sim um arrependimento. Ele talvez iria para o inferno se ele não conhecesse Jesus e vivesse como um ladrão a vida inteira. Então, olha que coisa interessante. Jesus, por exemplo, lá na crucificação, ele foi a oportunidade de 2 ladrões também. Sendo que um dos ladrões não quis. Simplesmente ele também não se achou digno também, talvez, ou não quer, não acredito nisso, não quero saber. Vou arcar com as minhas consequências. Já estou aqui mesmo, né? E o outro ladrão, ele começa a fazer um reconhecimento. Ele já sabia que ele estava sendo punido pelo que ele fez. E ele ali tenta uma oportunidade que a vida não ia lhe dar outra, né? Mas ele tenta uma oportunidade. E Jesus se mostra como sendo essa oportunidade. É uma lição para nós raciocinar sobre isso. Porque o objetivo de Deus é exatamente a gente olhar para dentro de nós e dizer, cara, eu poderia ter vivido uma vida diferente. Não poderia ter não adulterado, poderia não ter se separado, eu poderia não ter abandonado aquela pessoa, porque tem gente que abandona o cônjuge e vive a sua vida como se aquilo não fosse nada, e o cônjuge ficou lá, né, deprimido, destruído, isolado no mundo e com traumas que de repente vai carregar pro resto da vida. Tem gente que supera, tem gente que não supera, tem gente que enlouquece, enquanto o outro simplesmente limpou a boca como se não tivesse feito nada e seguiu. Em nenhum momento parou para refletir o que fez. Porque se ele refletir o que ele fez, ele vai chorar amargamente. E é isso que o Espírito Santo faz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa não parar para refletir sobre as coisas que ela fez durante a sua vida, né? E parar, cara, porque uma coisa é a seguinte, o cara praticou uma coisa aqui, mas hoje em dia ele é uma nova pessoa. Eu acho que aquilo tudo ali ficou no passado, mas a questão é que tem gente que o passado e o presente é a mesma coisa, só piorou, só foi de mal a pior, não houve um bloqueio daquilo, ou seja, se ele tiver a oportunidade de fazer com a outra pessoa, ele vai fazer com a outra pessoa, ele está cegamente perdido. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dessa pessoa, é uma choradeira que só, porque ela vê os seus pecados como ela nunca viu, ela consegue ver e se avaliar, né? Assim como o rei Davi, quando o profeta falou uma parábola, e ele falou, o que eu faço com esse cara? Davi falou, mata. Aí o profeta falou, esse cara é você. Rapaz, ele desabou, porque quando ele começou a ver que a história narrava exatamente o que ele fez com Urias, e ele achando que ia passar pela vida sem arcar com aquelas consequências, ele achando que poderia, de um homem segundo o coração de Deus, que poderia simplesmente fazer aquilo e seguir tranquilamente. Irmão, aí Deus vem e sarrafo nele, martelou bonito. Ele passa um bom tempo chorando, me engano pela vida,
E um tempo de tristeza é muito maior do que toda a sua vida de alegria. Porque a tristeza é uma coisa tenebrosa que toma você, e todo aquilo que você viveu de alegria já não significa mais nada naquele momento que você está na tristeza. Assim também o momento de alegria muitas vezes não significa mais nada das tristezas que você passou. Porque o tempo vai se estendendo e as feridas vão sendo curadas, e aquilo não vai tendo tanto, a dor não vai ter, o sofrimento não vai ter tanto efeito, porque você está indo, como a luz vai no espaço, né? E as coisas estão ficando. E a sua vida está sendo moldada com outras coisas. A Deus, ele tem maneiras de abençoar, como fez com a vida de Jó, né? Perdeu 10 filhos lá atrás, olha o sofrimento. Imagina o cara parar para refletir, porque você tem 10 filhos, eu digo que você tem 30 filhos. Por quê? Porque cada filho são 3, cada filho você vê o nascimento dele, você vê ele como adolescente e como adulto, quando ele chega a fazer adulto. Então, quando você olha, você tem 3 filhos ali, você viveu as 3 épocas que o teu filho não percebeu. E o seu filho viveu algumas épocas suas, porque seu filho já te pegou adulto. Ele vai ver você adulto e velho. Você viu ele bebê, pegou ele no colo, né, quando ele não tinha proteção nenhuma. Você cuidou dele, você foi a defesa dele, e por isso deve-se honrar os pais. Os pais dão sangue pelos filhos, fazem de tudo. Você vê a adolescência dele, a fase da rebeldia, que você teve que se desgastar, perder, né, se desgastar muito para poder botar na cabeça daquela criatura que ela tem que ser diferente, ela tem que amadurecer. E você viu a fase adulta, que tem gente que chega na fase adulta e pior que adolescente. E na fase adulta começa às vezes a dar problema para os pais, né? Então você tem, mas em todo momento aquele ser que hoje é adulto é um bebê. E Deus também acompanhou todas essas nossas fases. Ele não fez a gente ruim. Nós nascemos como uma criança, cuidada por esse mundo, nem sabemos, viemos nu para isso aqui, né? E se você nascesse em Sodoma e Gomorra, você talvez não seria o que você é. Você seria uma criatura exposta à maldade, né? Às vezes você vê o cara lá, um criminoso. Você, cara, esse cara não merece nada. Você não sabe, às vezes, tá? Que tipo de maldades aquela pessoa foi exposta até chegar naquele ponto lá. E se você pegar 1000 pessoas e condicionar elas à vida daquele homem, poderia ser da mesma forma que ele viveu, você poderia ser muito pior do que ele. Porque eu ainda consigo ver, ainda lá no cara que está lá no crime, eu ainda consigo ver justiça social maior do que os políticos bandidos aqui fora, que não tem motivo para roubar. Você imagina um cara lá em Brasília, quando ele perceber que ele não tem motivo para roubar, porque ele já tem de tudo, cara. O cara pega ar-condicionado, o cara tem um bom salário, o cara tem coisas que um trabalhador aqui não tem, pega ônibus cheio, o cara não consegue se sentir um privilegiado, ele não consegue se sentir um abençoado. Ele tem um trabalho, a única coisa que Deus quer dessa pessoa é que ela entenda que enquanto tem gente passando fome, ela está sendo abençoada no mesmo mundo, no mesmo universo. Mas eu não posso pensar assim, claro que pode, você é um humano que come, que bebe, que faz as suas necessidades igual a qualquer outro. Porque assim como aquele necessitado pode se tornar o presidente do continente africano, né? Aquele homem que foi preso lá, que ficou 40 anos na cadeia, assim também você que está aí abastado, cheio de bênção, você pode ter um câncer e acabar com tudo que você tem. Tem até um político aí que eu achei até bonito a atitude dele, que ele permaneceu na política, né? E ele orientou, ele estava com câncer já terminal, acho que até prefeito de São Paulo. E ele orientando o filho, imagina, você tem que orientar o seu filho para ter cuidado com o dinheiro que ele vai deixar, né? Para poder ele pagar os estudos dele, para poder ele chegar à maturidade e não gastar o dinheiro todo, né? Aí ele vai lá no estádio de futebol com seu filho, passa os últimos momentos. Cara, que tristeza de você ter que ir desse mundo tendo todas as coisas, todas as bênçãos, e aquilo não servir nada para você. E a única coisa que você vai poder fazer é passar aquilo para aquele que você mais ama, que é seu filho. Olha como é que a vida
Olha como é que parece ser injusto, e é injusto, né? Se não existisse uma vida após isso. Mas se o cara está doente naquele momento, o que ele vai fazer? Irmão, ele vai tentar de alguma forma, se ele tiver algum senso de entender que um dia quer encontrar o seu filho, se estão falando de eternidade, que se isso existe, eu pelo menos vou tentar achar isso. Mesmo eu sendo um cara que não crê em nada. Mas se existe a possibilidade, porque não existe, cara, uma razão, uma lógica de viver e conquistar e depois ter que ir e deixar aqui nessa terra quem você ama e aquela pessoa nunca mais em toda a história da galáxia, do universo, você não ter um resquício de vida. Qual é o propósito de vida? Mas quando você entende que você olha para o espaço, você consegue ver a criação de alguma coisa muito, muito perfeita, a ponto de que os cientistas olham em todos os planetas, não acham vida em lugar nenhum, mas nesse aqui acha vida inteligente. Os cientistas olham em telescópios que a tecnologia os levou e nem se sabe como a gente chegou àquilo. Se a gente for voltar para a questão de bits 0 e 1, de como se viaja o foto de luz, a gente consegue calcular um pouco da velocidade da luz, né? 399 mil km por segundo. A gente consegue ter esse cálculo mais ou menos, né? Que não é um cálculo perfeito. O homem conseguiu calcular a velocidade da luz. Ele consegue ver o espaço, ele consegue ver a luz viajando no espaço. A estrela que você vê hoje é a luz dela que está chegando ainda aqui. Tá vindo ainda a luz para chegar aqui. Então a ciência vê coisas inexplicáveis e a gente percebe que a gente não vai chegar naqueles lugares, que só o olho vai poder contemplar, só a visão. Não há tecnologia e talvez nunca exista para chegar naqueles lugares com vida, porque o espaço e o tempo, né? Só as máquinas talvez poderiam chegar lá. E outras gerações poderiam ver que não existe nem vida lá também. Vai chegar lá, vai encontrar química, reações químicas adversas, materiais, até talvez elementos que não tem na nossa como é que é o nome? Periódica, eu esqueci o nome. Nas nossas medições, né? As nossas medições de substâncias, né? Tabela periódica. Então, é uma coisa interessante refletir, porque somos vidas inteligentes, nós aprendemos a amar, nós sabemos o que é tristeza, nós temos um sentimento que os animais não têm, esses sentimentos, assim, com inteligência, né? Eles não entendem por que tem aquele sentimento, eles têm tristeza, eles têm alegria, mas eles não compreendem que aquilo é alegria ou que aquilo é tristeza. Eles simplesmente exprimem isso. Nós não, além de exprimirmos isso, nós compreendemos isso. E não há ciência que vai mudar isso. Não há ciência que possa dizer, cara, não existe vida após isso aqui. Não existe uma alma. Isso está fora da estrutura científica. A ciência ela não está para medir essas questões. Ela não está para estudar essas atribuições. Ela está para estudar as atribuições que há. Os Homo erectus, os Homo sapiens, os neandertais, os vários homens primitivos que confundem, né, tudo isso que a gente fala de fé, que a gente não entende como surgem na história desse planeta, e que a ciência está ali para revelar contra todas as religiões que aquilo existe. E contra fatos não existe argumentos. Mas que não se sabe elaborar de como vem, de como surge, tem partes de DNA dele em pessoas, né, de outros lugares. Só que pessoas que são muito idênticas, que nunca se conheceram, que vivem em outro país, nunca se conheceram, algumas pessoas que são muito idênticas também compartilham de parte de DNA. E já foi constatado que existe DNA semelhante nessas pessoas. Significa que elas são nossos ancestrais? Não significa.
Então há uma semelhança ali no DNA, às vezes, de pessoas que você nunca viu na vida, não faz parte da tua geração, nem do teu continente, né? Que agora se estabelece a origem da vida no continente africano, devido a alguns achados aí, né? De alguns homens primitivos. Então, acho que até um feto que acharam aí, que ele se diferencia, né? Não se achava que era um macaco, mas se percebe que tem atributos humanos e do macaco. Isso é fato científico, né? Então a questão de ter parte de DNA do homem primitivo em pessoas humanas, isso que está confundindo toda a situação, né? Mas a ciência vai se desenvolvendo e cada dia a gente vai contrapondo pontos e vão um dia talvez descobrir a verdade sobre tudo isso daí e como aconteceu tudo isso, dinossauros e tudo mais. Mas que nós sabemos que são os seres inteligentes, que sabemos o que é amar e que a vida, a gente tem essa dentro da gente, que a vida não pode ser só isso aqui. Se a vida for só isso aqui, é muito injusto você poder viver 80 anos e uma pessoa não poder viver nem 10 anos de idade. Aonde vai estar a justiça de Deus se não existir a eternidade?